Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar mais um edital, o edital que saiu aí do concurso público de Capela do Alto. Já agradecendo a todo mundo que compartilha, as pessoas que deram a sugestão. Professor, comenta o edital de Capela do Alto. Então vamos lá, né? É uma prova que será do IBAN, né? A banca é IBAN, a banca IBAN. Já comentei com vocês, eu não sou muito fã da banca IBAN, né? Mas é uma banca que já faz bastante concursos aí, tem uma certa experiência, às vezes comete alguns errinhos, né? Mas tudo bem, né? Prefeitura Municipal de Capela do Alto, né? Abriu o concurso aqui, né? Validade de 2 anos, a contada homologação, prorrogáveis por igual período, a critério da prefeitura. Sempre eu falo isso, né, gente? Prefeitura pode prorrogar o concurso, ele vale por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, né? Então, aqui o instituto que vai fazer, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAN, né? Tem lá no meu canal provas comentadas, né? Perfil da banca e tal, tem lá. E quais são os cargos, né? Os empregos e as vagas que estão aí? Agente de controle de vetores, tem 5 vagas, né? Ensino médio, ó, salário de 1.500, né? O salário não tá lá, essas coisas, né? Mas não é uma prefeitura. Capela do Alto é uma cidade, não é uma das cidades, sim, uma cidade pequena, portanto, né? Arrecadação, então a renda não é tão alta assim. Almoxarife, né? Ensino médio completo, 1.194, atendente, né? Ensino fundamental completo, 1.100, auxiliar de enfermagem, 3 vagas, né? 1.100 também, né? Aqui trabalha 40 horas, o plantão de 12 por 36. A cidade tem um vale aí, alimentação até bom, de mais de R$500, né? Então você inclui isso aí também, auxiliar de serviços, né? Ensino fundamental, cirurgião dentista, né? Aqui o salário base mais 40%, né? Então 20 horas semanais, contador, né? Tem que ter o curso de contabilidade, 1.600, enfermeiro, tá? 2.335, engenheiro civil 3.103, né? 30 horas semanais, escriturário 40 horas semanais, 1.100, aí ensino médio, né? Farmacêutico 3.000 e pouco, fisioterapeuta, né? 30 horas semanais, 3.000, médico 4.000, médico clínico geral, médico ginecologista, médico neurologista, médico ortopedista, médico plantonista, aqui 996 por plantão de 12 horas, né? Esse salário de médico é por 20 horas semanais, tá? Motorista, né? Carteira D, 40 horas semanais, 1.100, pedreiro, né? 1.600, e professor de educação básica PEB 2, 2 vagas, né? Aí tem que ter formação em pedagogia, né? Com habilitação nas séries iniciais, né? Eles chamam de PEB 2, isso aqui pode até confundir, né? Mas na verdade aqui é como se fosse o que a gente está acostumado a falar, que é o PEB 1, tá? R$14,43 a hora, né? 2 vagas, tem que ter aí pedagogia. Professor adjunto, né? Formação superior aí, carga horária de 200 horas mensais, são 4 vagas, aqui são 2, 2.886. Professor de educação básica 3, veja que eles chamam o que a gente conhece muito como Fund 2, né? Eles chamam lá de educação básica 3, tá? Então, uma vaga, né? Tem que ter licenciatura plena em artes, carga horária mensal de 120 horas e no máximo 200 horas, R$14 por aula, né? Não é um salário alto, viu, gente? Não é, né? Professor de educação básica ciências, tá? Licenciatura plena em ciências, R$14,80. Professor de educação física, tá? Então também formação aí em educação física, tem que ter registro no CREF, né? 120 a 200 horas, R$14,80 por hora. Professor básico 3 de história, né? Aqui ciências 1 vaga, educação física 3 vagas, história 2 vagas. Lembrando que sempre as prefeituras chamam mais do que está no edital, né, gente? Professor de inglês 1 vaga, R$14,80 por hora, também licenciatura plena aí, né, em língua inglesa, né? Currículo em língua inglesa, né?
plena, e aí 120 a 200 horas. Língua portuguesa, 2 vagas, tá? Também licenciatura em letras, né? Com língua portuguesa, 14,80, língua portuguesa, letras, certo? Servente de limpeza, 1.100, técnico de enfermagem, 1.194, técnico de gesso, 1.100, e vice-diretor, que é trabalhador braçal, né? Que é ensino fundamental incompleto, né? Então tem aqui vaga até para quem tem ensino fundamental incompleto, e o vice-diretor, uma vaga, né? Tem que ter pedagogia ou pós, né, em administração escolar, experiência comprovada como docente no mínimo de 5 anos, tá? 40 horas semanais, o salário é 3.286. Olha aqui o que fala, né? 5% dos candidatos com deficiência serão convocados, a lei da pessoa com deficiência, né, a vaga, a cota aqui, vencimento referente a outubro de 2021 e tem direito a vale alimentação de 530,40, tá? Aqui fala do médico plantonista, que tem carga mínima mensal de 4 plantões por mês, tá? Então, aqui a gente viu. O que é diferente lá é que é regime estatutário, ou CLT, né? É CLT, ó, sob regime do CLT, Estatuto do Magistério, né? Então, você tem aí o regime da Prefeitura de Capela do Alto, tá? Seletista, né? Pode ser admitido em prazo temporário, durante o prazo de validade do concurso. O que é isso? Eu, por exemplo, passei lá em São Carlos, né? E aí fui chamado para ser diretor por prazo temporário, né? Contratação temporária. Por quê? Fui chamado agora, recentemente, porque o concurso previa isso. Então, eu estou na lista de aprovados, né? E aí chamou para ser temporário. Então, aqui, Capela do Alto prevê isso, ou seja, vai ter uma lista lá, precisou temporário, eles podem chamar dessa lista, tá? Sem prejuízo do ingresso definitivo, empregos, funções observados, no caso, a Constituição. Então, alguém entrou de licença gestante, precisa fazer essa substituição temporária. Aí vai lá no concurso, na lista, né? Já chamou, convocou lá os que vão ser efetivos, mas tem um lá, tá na lista, seguindo a ordem, né, de classificação, fala, opa, vamos chamar esse aqui temporariamente para fazer essa substituição. De repente, nesse tempo, aparece uma vaga lá, e você é efetivado, tá? Então, é só para vocês entenderem. Algumas prefeituras utilizam isso para não ficar fazendo processo seletivo. Então, aproveita o próprio concurso, né? Que está lá, tem os classificados e tal, e já aproveita para fazer uma coisa só, né? É de inteira responsabilidade e também pode fazer o seletivo, porque às vezes demora para fazer o concurso, né? Então, às vezes as prefeituras fazem os dois, né? O andamento do concurso é responsabilidade do candidato verificar, né, todas as situações, informações. Então é o candidato que tem que acompanhar, certo? Tem os anexos aqui, né, síntese das atribuições do emprego, programa de provas, formulário de requerimento do candidato com deficiência, formulário para entrega de títulos, né, normas e rotinas com relação ao Covid-19 e etc. Instruções gerais quanto à inscrição, né, gente? A inscrição, tranquilo, você vai entrar lá no site do IBAN, olha aqui, é permitido o candidato inscrever-se para mais de um emprego, desde que pertencente a blocos diferentes. Ó. Então tem o bloco A, ó, que vai ser num horário, né? Atendente, auxiliar de serviço, auxiliar de enfermagem, almoxarife, servente de limpeza, trabalho braçal, técnico de enfermagem escriturário no bloco B. E a prova para o emprego do professor adjunto será em horário diverso dos demais professores. Então, quem vai prestar para professor, dá para prestar também, se tiver, né, habilitação aí para professor adjunto 3, tá? Caso seja efetuada mais de uma inscrição em empregos pertencentes ao mesmo bloco, será considerado para efeito desse concurso aquele em que o candidato estiver presente na prova objetiva, né? Então, eu posso fazer inscrição, 2 inscrições? Pode, né? Aí você vai lá no dia, você vai escolher qual que você vai fazer, né? É que aí você perde uma das inscrições, né? Para os demais empregos, poderá haver coincidência de horários, portanto, recomenda-se que o candidato efetue apenas uma inscrição. Então, ó,
só dá para fazer de professor adjunto e vice-diretor, professor adjunto e professor PEB 2, né? Então não dá para fazer 2 lá desses outros que eu falei juntos, a não ser o professor adjunto, conforme está no edital, tá? Os demais horários podem coincidir, está escrito aqui. E aqui as condições, né, que o candidato deve ter: idade mínima de 18 anos, estar em dia com a justiça eleitoral, serviço militar, né, ser brasileiro nato, escolaridade para o emprego. Muita gente pergunta: professor, eu estou me formando, eu posso fazer a prova? Sim, pode. Só que se caso você seja convocado, você tem que estar com o curso terminado, né? Porque aí não adianta, você tem que apresentar o diploma, a conclusão do curso, né? Não registrar antecedentes criminais, né? Então, estar em boas condições de saúde física e mental, todas essas questões que você tem que cumprir, né? Não estar aposentado, né, do cargo, só se você tiver aposentado de um cargo acumulável. Por exemplo, aposentei num cargo de professor, posso ainda ter outro cargo? Sim, pode, tá? Porque você pode ter 2 cargos de professor. Não haver sofrido, né, qualquer penalidade por atos incompatíveis com o serviço público, certo? As inscrições vão de 25 de outubro até o dia 25 de novembro. Nunca deixe para o último dia, né? Eu falo isso, eu mesmo já cometi esse erro recentemente, né? Esqueci de um concurso. Então, nunca deixe para o último dia, né? Porque às vezes a gente pode se enganar, confundir, tá? Então, preste bem atenção nisso. Valor das inscrições: nível fundamental, completo e incompleto, R$ 58,00, nível médio, R$ 74,00, nível superior, R$ 92,00. Tá caro, né? Tá caro, né, gente? Caro os concursos, né? Endereço eletrônico para inscrição: ibansp.concursos.org.br, né? Tem um tracinho aqui, tá? Não é underline, é tracinho. Então é fácil, é www.ibansp-concursos.org.br, certo? Então facinho, não tem esse ponto aqui, é o ponto final, né? Não tem ponto aí final na inscrição. Então você vai se inscrever, né, no concurso lá, tranquilo, sem coisa. Aí, né, isenção de inscrição. Está aqui, ó. Não será concedida isenção do valor da inscrição, tá? Então, não tem nenhuma forma de isenção. Se o candidato é deficiente, ele precisa, né, precisar de uma condição especial, ele precisa mandar, né, aí por meio de SEDEX para o IBAN, aqui falando do concurso público, preenchendo aqui bonitinho, IBAN, SP, Departamento de Concurso, falando da sua deficiência e quais condições, né? Por exemplo, prova em braille, prova ampliada, né? Algum equipamento que você necessite para fazer a prova, enfim, tá? Tem que mandar o laudo completo, com CRM, né? Tudo certinho, se é o seu caso. Leia com muita atenção essa parte aqui, tá? O candidato pode requerer ser tratado pelo gênero, né? E aí precisa entrar em contato com o IBAN, através do atendimento @ibansp.org.br. Eu já expliquei, né? Existem várias leis para não criar o constrangimento, então de repente a pessoa tem lá um nome, né? E ela quer ser identificada por esse nome social, né? Que a gente chama nome social. Então, vamos dar um exemplo claro aqui. A pessoa tem o sexo biológico dela masculino, mas ela é uma mulher, né? Então, ela usa um nome social, tem um outro nome, né? Então, o João é Maria, tá? E ele quer ser chamado por Maria, para não criar nenhum constrangimento, né? Que de repente a pessoa se chama João e tá a pessoa lá como uma mulher, né? Então, pode criar algum constrangimento ali, por isso que foi a ideia do nome social, tá, gente? Eu não concordo com isso, professor. Tem muita gente que quer polemizar. Gente, é um direito da pessoa, né? Está no edital, então ela pode requerer esse direito. Seja de homem para mulher, seja de mulher para homem, né? O contrário também pode ser chamado aí pelo seu nome social, tá? Bom, aqui
né, o candidato que tem exercido a função de jurado também deve mandar lá, porque isso conta no critério de desempate. Já expliquei isso para vocês. Às vezes a pessoa exerceu a função de jurado, né, e aí pode escrever, mandar a documentação que atuou como júri, né? Júri popular que são pessoas convocadas, né? Quando fala assim, vai a julgamento popular. Então, são convocadas pessoas da sociedade, às vezes são funcionários públicos, são pessoas da sociedade em geral, e aí essa pessoa vai lá, né, exercer a função de jurado, né, julgar um crime lá, geralmente são crimes mais graves, assim, né? Então, você pode mandar. Procedimento de inscrição via internet do dia 25 de outubro ao dia 25 de novembro, né? Acessa lá o site aqui, ó, não esqueça, iban.spconcurso.org.br, leia atentamente, né? E tal. Valor da inscrição você pode pagar até o dia 26 do 11, tá? Mas aí você já gerou o boleto, presta atenção, não é até o dia 26. No dia 25 você gera o boleto, aí você pode pagar no outro dia, no dia 26, né? E aí, gente, você tem que pagar da forma mais comum possível. Não inventa de pagar em supermercado, loja, casa lotérica, por cheque, essas coisas dá problema, e aí o IBAN e a prefeitura não se responsabilizam, né? Então, paga antes, paga lá com o seu aplicativo, né? Acompanha se realmente caiu o pagamento depois de 2 dias úteis, né? Você entra lá no site da IBAN, aí eu estou quase querendo soluçar, gente. Vocês entram lá no site da IBAN e aí vocês verificam se está tudo certinho, né? Está querendo me dar soluço. Então, caso o candidato não consiga efetuar a consulta, né, ele vai mandar lá um e-mail para o IBAN, lá no atendimento@ibansp-concurso.org, sempre usando esse e-mail aqui. Quando você tiver dúvidas sobre o concurso, não economize, mande e-mail mesmo, né? Porque e-mail é importante porque registra que você mandou a sua dúvida. Candidato com deficiência, né, vai concorrer lá nas 5% de vagas, tem que mandar o laudo, aqui também por SEDEX, né, cumprir, tem que ser uma deficiência que seja reconhecida de acordo com a lei. Não adianta mandar coisas que não vão passar, porque você não será considerado pessoa com deficiência, tá? Então essa parte aqui eu sempre explico para as pessoas realizarem com verdade, né? Modalidade de prova, tem prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, né? Então é o que vai acontecer aí com a maioria dos cargos. A de motorista tem a prova prática, que é de caráter classificatório e eliminatório. E os candidatos da educação, que é professor, né? Todos e vice-diretor, tem prova de títulos. Professor de caráter classificatório. Professor, se eu não entregar título tem problema? Nenhum problema. O título é classificatório. O título só acrescenta ponto. Não elimina, né? Então fique muito tranquilo. Provas objetivas, né, de múltipla escolha, tá? O IBAN trabalha com 4 alternativas, A, B, C e D, né? Então você vai lá no meu canal, você vai ver. Professor, todos, né? Língua portuguesa 15 e conhecimentos pedagógicos específicos 15. Olha, não tem matemática, né? Que legal. Então, são 15, são 30 questões. Concurso curtinho, que é bacana. Vice-diretor, língua portuguesa e conhecimentos de legislação e pedagógico, 10 de língua portuguesa e 20, ó, professor, são 15, tá? Detalhe. Aí, agente de controle, auxiliar, escriturário, técnico e técnico de gesso. Aí tem língua portuguesa, matemática, 5 questões e específicos 15. Motorista e pedreiro, né? Língua portuguesa 15, matemática 5 e específico 5. Atendente, servente de limpeza, trabalhador e auxiliar de serviços, uma prova de 25 questões, é menor, né? 25 questões. Aqui são 20 questões, motorista 25 também, motorista e pedreiro. Olha eu errando nas contas aqui, gente. E cirurgião, dentista, farmacêutico, contador, né, os cargos superiores, excetuando a educação. Aqui língua portuguesa e conhecimentos específicos são
30 questões, 10 de português e 20 de específico. Prova, duração de 3 horas. Cada questão apresentará 4 opções de resposta. Para cada acerto será computado um ponto. Candidato que obtiver 50% na prova, né, que não obtiver, será automaticamente eliminado. O que é isso, gente? Não atingir 50%, estou eliminado, né? Não acertei 50% da prova, estou eliminado. Não vou fazer parte da lista. A lista é dos habilitados, né? Olha aqui, ó. Somente serão divulgadas as notas dos candidatos habilitados, tá? Então, se você for habilitado, você fica lá na lista. Ah, mas a minha classificação foi ruim, mas você está lá, né? Se o concurso for chamando, pode ser que você seja chamado, né? Já aconteceu comigo, aconteceu recente, lá fiz um concurso antes da pandemia lá de São Carlos, que eu falei, né? Chamou agora, né? Concurso de supervisão de estado que eu fiz, ó, vai começar a chamar agora, então, né? Pode acontecer de você ser chamado, tá? Candidatos não habilitados na prova objetiva poderão consultar a pontuação obtida através do site, né, no link área do candidato. Então, se você não atingiu a pontuação, ninguém vai ver a sua pontuação, só você, tá? Então, eu tirei menos de 50%. As pessoas vão saber disso? Não, elas vão saber quanto eu tirei, né? Porque não aparece, tá bom? Motorista, para entrar lá na prova, né, de prática, tem que estar entre os 20 candidatos com melhor nota, né? E claro, tem que ter acertado mais de 50%, né? Para ser habilitado tem que ter 50%. Professor de educação básica, PEB 2 e professor adjunto, tem que estar entre os 50 candidatos com melhor nota na lista geral, mais os empatados na última nota, considerado para esse fim ter obtido no mínimo 50%. Então, olha só, não basta só tirar 50%, você tem que estar entre os 50 com melhor nota, né? Ou ali nos empates, né? Estar entre os 3 candidatos com melhor nota da lista especial deficiente, mais os empatados também considerados para esse fim, tá? Então, o que é isso, gente? Então, para que eu tenha, né, análise, né, habilitado, tem que estar isso, tá? Tem que estar nesse rol aí dos 50 ou empatado. E o professor 3 aqui, arte, ciências, língua inglesa, né? Estar entre os 20 candidatos com melhor nota na lista geral. Por que eles pegam 20 e 50, gente? Porque o município é pequeno, provavelmente, né, o concurso não vai chamar mais de 50 pessoas. Mas até 50 eles falam, poxa, aqui tem uma perspectiva, pode chamar, né? Vai que um desiste, outro desiste, pode, né? Então, arte, ciência, história e língua portuguesa, você também tem que estar entre os 20 candidatos com melhor nota e, obviamente, esses 20 candidatos aí vão ser analisados os títulos, né? Estar entre os 30 candidatos com melhor nota na lista geral, também aqui de educação física. Então, é importante você saber disso. E o vice-diretor, né, está entre os 10 candidatos na lista geral. E claro, entre esses 10, todos têm que ter atingido 50%, né? Obviamente, tá? Porque para ser habilitado tem que tirar 50%. Professor, e se só 5 tirarem mais de 50%? O que é muito raro, né? Mas vamos lá, uma hipótese. Só os 5 estão habilitados, né? A regra é clara, 50% de acerto para ser habilitado, tá? E aí, dentre essas, né, tem mais essa restriçãozinha, que é os 50, 20, 30, né, os primeiros, tá? E os demais empregos ter obtido no mínimo 50%. A aplicação da prova está prevista para o dia 19 de dezembro, né, o mesmo dia da prova do concurso de Bertioga, tá? Só para coronavírus, né, tem que estar lá de máscara, tudo bonitinho. Tá? Lembrando, né, gente, que a gente ainda tem essa história da pandemia, que pode, né, mas tá mais raro agora, né, mas mudanças aconteceram de prova, né, enfim, mas a prova está prevista, né, prevista, o edital tá claro aqui, certo?
O IBAN poderá enviar informações referentes à convocação por e-mail no endereço eletrônico formada pelo candidato no ato da inscrição, sendo da sua exclusiva responsabilidade a manutenção e atualização do seu correio eletrônico, né? Não serão encaminhados informativos de candidatos cujo endereço eletrônico informado no formulário esteja incompleto ou incorreto, né? O IBAN e a Prefeitura não se responsabilizam por informações de endereço eletrônico incorretas, incompletas ou por falha na entrega de recebimento causado por caixa de correio, filtros, anti-spam, eventual trancamento. Então, você tem que estar atento. Qual é o segredo, gente? Você sabe que a prova é dia 19, né? Está prevista. Então, você vai, assim, olhar o site do IBAN, né? Entrar lá, ver as informações, ver se não saiu nenhuma retificação. O que eu percebo é que muitos alunos, né, muitos concurseiros acabam não observando o edital, né, nem observando o site também da instituição, do IBAN. E aí ficam, né, por fora das coisas. Tem gente que perde prova, tem gente que, né, então precisa estar atento. Chegar na prova, né, com 30 minutos de antecedência, essas coisas básicas, né, que eu sempre falo para vocês. Chegue com calma, chegue tranquilo. Sempre leve documento, gente, aquele mais tranquilo. O RG ou a carteira de motorista, né? Aquela que tem foto, tá? Tem muita gente que fica inventando os outros documentos, aí dá problema, a não ser que você tenha. Aí você pode levar conselho de classe, CREA, OAB, CRM, né? Médico tem CRM, advogado tem OAB, CREA, né? Reservista também, carteira de trabalho, tá? Pode, passaporte, pode. Mas o basicão, gente, é levar o RG, né? Para não complicar, tá? E a carteira de motorista, aquela, né, com foto, obviamente, tá? Se você quiser levar o seu comprovante de inscrição, eles recomendam, né? Mas isso não tem validade como documento de identidade. É porque se dá um problema, você está com o comprovante lá de pagamento do boleto bancário, né? Eu nunca levo, mas nunca tive problema também, porque eu confiro a minha inscrição antes, né? Se está tudo certinho, tá? Documentos violados e rasurados não serão aceitos, né? Então cuidado com isso. Se você tiver algum problema com assalto, isso você tem que fazer o boletim de ocorrência, tá? Mas no máximo 30 dias, né? Então, se passou disso, você teve tempo de tirar um outro documento, aí a banca não vai aceitar, isso está claro aqui no edital, né? Bom, outras informações importantes, né? Não pode gorro, aparelho nenhum, notebook, celular, né? Relógio, aqueles relógios, tem esse meu relógio aqui, né? Recebe mensagem, então não pode, gente, não pode, né? Gorro, óculos escuros, isso aí você vai deixar, né? Tranquilo, né? No dia da realização da prova, solicitar que candidatos que estejam portando mochilas ou grandes volumes, que deixe esses pertences aos cuidados de fiscal de sala ou da coordenação do prédio, né? Então, para que não tenha nenhum problema. Então, às vezes eles pedem para colocar lá na frente, né? Enfim, tá? Para evitar confusão. E isso tá no edital. E aí o que acontece? O cara vai fazer a prova, ele não sabe disso. Aí leva... concurseiro viajante, que nem eu, né? Aí leva aquele mochilão, né? Aí vai reclamar, não posso ficar com a minha mochila, que isso está errado, não sei o quê, mas tá no edital, né? Aí cuidado, você não vai falar coisa que não tem razão, né? Caneta, gente, o pessoal pergunta, caneta esferográfica preta ou azul, tá? Preta ou azul. Eu gosto de usar preta, porque preta, como a leitura do computador é ótica, né? Não tem problema, ele lê azul também, né? Porque o azul é bem escuro também. Mas eu gosto de usar preta, né? Eu gosto da caneta preta. Aqui tem um errinho, né? Folha de repostas, não, né? Faltou um S aí, mas tudo bem. Bom, somente após decorrido 1h30 o candidato pode levar o caderno de questões da prova objetiva, né? Então, só depois de 1h30.
Os dois últimos candidatos têm que sair juntos, não pode sair um depois o outro, porque os dois assinam a ata que lacra, né, o envelope que lacra as provas lá, tá? Se tiver alguma candidata lactante, ela pode levar um acompanhante, né, de maioridade legal. É sempre importante informar a banca sobre isso, né, para você não ter nenhum problema. Tem lá os e-mails, né? Aqui o edital nem recomendou isso, mas eu acho importante ser, vai que tem algum fiscal desavisado lá que cria algum problema, então para você ter até um comprovante de que você informou, né? O uso da máscara é obrigatório, né? Então tem que usar, certo? Se você usar máscara descartável, né? Você tem que depois descartar ela num lugar seguro, apropriado, tá? A máscara tem que cobrir o rosto, a boca e o nariz, né? Então, não somente pode tirar a máscara para ingerir algum tipo de líquido ou alimento, desde que faça de maneira segura, né? Prova de títulos. Haverá prova de títulos de caráter classificatório para professor e todos na unidade escolar, né? A prova de títulos visa valorizar a formação do acadêmico. As datas, horário de apresentação e local para o título será o mesmo da prova objetiva. Então, no dia da prova, dia 19, você também vai levar seus títulos. Se você tiver doutorado, vale 5 pontos. Bastante, né? Se tiver um mestrado, vale 3 pontos. E a nível superior, né? Que é lato sensu aqui, 360 horas, cada um vale 1 ponto, então no máximo 2 pontos. Você pode, né, entregar, então, portanto, aqui 2, né? 2 lato sensus, né? Se cada uma vale 1 e aqui o máximo é 2, então você pode entregar 2 pontos, tá? Não é considerado a graduação, porque já é pré-requisito, né, para você exercer a função de professor, por exemplo, então não vale, tá? O que vale é isso aqui. E lembrando, é no dia da prova, tá? Tem um anexo aí, você tem que ler. Os certificados, né, eles devem ser reconhecidos, certo? Você tem que colocar aqui, ó, no ato da entrega, o candidato deve entregar preenchido e assinado o formulário do constante do anexo 4, que está no edital. Juntamente com o formulário preenchido, deverá ser apresentada uma cópia autenticada em cartório, tá? Autenticado em cartório, mediante apresentação, né? Aqui eles colocam isso, gente, eu não sei por que será admitida a entrega de títulos por meio de procurador, né? Mas, gente, você vai estar lá fazendo a prova, né? Óbvio, né? Aí que você vai mandar alguém entregar os seus títulos, né? Não, né? A não ser que você queira, sei lá, teu marido, a tua esposa te levou e você fala, ó, adianta para mim, já entrega os títulos, né? Pode ser, né? Eu penso nessa hipótese aqui. Tá? Então, você tem que levar tudo certinho, autentica, né, para não ter erro, tá? Somente serão analisados documentos cuja cópias sejam autenticadas, né, e que não são devolvidas em hipótese alguma, entregadas no prazo estabelecido e conforme as regras dispostas nesse capítulo. Então, cuidado, né? Leia com atenção aqui a questão da entrega dos títulos para você não cometer nenhum erro, certo? Prova prática de motorista, né? Se é o seu caso, vai prestar, tem aqui as instruções para a prova prática de motorista. Classificação, né? Será em ordem decrescente, de acordo com a nota final. A nota final é a somatória da prova objetiva de títulos e prova prática, se for o caso, né? Tem que seguir naquela regra lá que nós falamos. Desempate, sempre candidatos com idade superior a 60 anos, né? Por causa do estatuto, né? Do idoso, levam aí vantagem pela lei federal número 10.741, tá? Então, candidato com maior número de acerto na parte específico, né? Aí vem aqui os casos de desempate. Depois o C, língua portuguesa, candidato mais idoso, né? Com idade inferior a 60 anos, a pessoa que exerceu função de jurado, né? E se empatar em todos os itens, aí sorteio,
né? Porque é muito raro, mas pode acontecer, por isso está previsto. Concurso sempre tem recurso, todas as fases têm recurso. Fez inscrição, não apareceu sua inscrição, tem período de recurso, né? Você vai apresentar os seus comprovantes. Saiu o gabarito, não concordei, né? Tem recurso. Cuidado, gente, né? Recurso é um instrumento para ser bem elaborado, tá? Não é qualquer recurso, né? Então, o recurso tem aqui, né, as regras, ó. Será liminarmente deferido o recurso que não estiver devidamente fundamentado, que for apresentado fora do prazo, interposto por outra via, que apresentar contestação referente a mais de uma questão. Então, cada formulário é para uma questão, né? Cuja fundamentação não corresponde à questão reconhecida, cujo teor de respeito à banca examinadora. Eu já vi recurso assim, essa banca é uma porcaria e tal. Gente, tá no edital, né? Então você não pode desabonar a banca num recurso, tá? Mas eu acho a banca ruim, não gosto da banca. Mas e aí, gente? Você precisa fazer um recurso. Um recurso é um instrumento formal, não é um recurso, não é uma opinião, tá? Cuidado com isso, né? Contra terceiros, em coletivo, vamos organizar a turma e fazer um recurso. Não pode, recurso é individual, tá? Se a banca anular uma questão, os pontos são atribuídos a todos os candidatos. Nas últimas provas do IBAN que eu analisei, aconteceu da banca colocar questões que não estavam no edital. O que acontece com isso, Fábio? É anulada a questão. A banca só pode cobrar aquilo que ela colocou no edital, tá? Se ela colocou lá artigo 1 ao 6 da Constituição e ela cobrar o 7, ela não pode, tá? Essa questão é anulada, porque ela não falou que era o artigo 7, ela colocou do 1 ao 6. E se ela colocou só a Constituição Federal do Brasil, aí é tudo, né? O ECA é tudo. Agora, se ela especificar ECA, artigo 1 ao 5, 29 ao 36, tá? Se ela especificar, ela só pode cobrar os específicos, tá? Esse pode também ser alterado o gabarito, né? Por erro da banca, né? Aí muda a pontuação, né? Era A, mudou para D. Então, quem colocou A errou, quem colocou D acertou, tá? Né? Anulação de questão não acarreta atribuição de pontos adicionais, além daquelas a que o candidato prejudicado tem direito, né? Então, aquilo que eu falei, o ponto vai para todo mundo. O gabarito divulgado pode ser alterado, né? Por isso que tem o recurso, 2 dias, tá? A decisão do deferimento ou dos recursos será divulgada nos sites, né? Tanto da prefeitura quanto do IBAN, certo? Aqui vai falar do provimento do emprego, né? Quando você já passou e tal, já está aprovado, aí você foi chamado, aí você tem que levar a documentação, né? Então isso já é um passo lá na frente. Tem gente que gosta de ler aqui o que precisa, né? Documentação, já quer ir se preparando, né? Tem exame médico pré-admissional, né? Então você tem que ir lá, ver se está em boas condições físicas, mentais, né? Tudo isso. Disposições finais aqui, né? As instruções gerais aqui, que são aquelas regras gerais. Você não pode sair da sala sem autorização do fiscal, né? Sair antes do tempo, tudo isso vai te eliminar, né? Então, se você estiver portando armas, mesmo que possua porte, então você não pode ir armado para o concurso, né? Tem até isso aqui, né? Vai que alguém, né, resolve ir armado. Tem essas coisas. Então, todas as instruções gerais aqui, né? Então, da homologação, né, da validade do concurso, que é 2 anos, enfim. Todas aqui, né, assina aí o edital Péricles Gonçalves, que é o prefeito municipal, e aqui vem a síntese das atribuições. Então, o que faz um agente de controle de vetores, o que faz um almoxarife. Eu sempre recomendo, você vai prestar um concurso,
procura saber o que faz, né? Porque aí você chega lá e fala assim, passou, foi convocado, está trabalhando, aí você fala assim, eu não sabia que tinha que fazer isso, né? O atendente, eu não gosto de falar com as pessoas, eu tenho vergonha, mas tá aqui, recepcionar e prestar serviço de apoio a profissionais da área que atua, bem como usuários do lugar, prestar atendimento telefônico, fornecer informações. Aí você chega lá no setor, não quer trabalhar com o público, aí não dá, né? Você não leu o edital, tá? Então tem que ter cuidado, senão você nem passa do estágio probatório. Auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços de serviço, executa serviço de limpeza, né? Aí o cara é auxiliar de serviço, não sabia que tinha que limpar banheiro. Né? Limpeza é tudo, tá? Isso, Fábio, você está falando isso? Claro que isso não acontece. Acontece. Já vi muitas pessoas entrarem na prefeitura e depois questionarem, mas eu tenho que fazer isso? Tem, inclusive está no seu edital. Cirurgião dentista, né? Contador, enfermeiro, engenheiro, escriturário, né? O escriturário aqui, né? Então tem todas as funções, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, né? É claro que essas que são especialistas, né, da área, a maioria das pessoas sabe, motorista, né? Então o que faz o motorista? Verifica os itinerários, número de viagens, tudo isso aqui, né? É só dirigir? Não, olha o rol de atribuições que tem aqui, né? Dirigir é um deles. Mas tem tudo isso aqui, efetuar anotações das viagens, pessoas, equipamentos, material transportado, quilometragem rodada, né? Então, recolher o veículo, tem tudo isso aqui, conduzir a garagem da prefeitura. Aí a pessoa fala, achei que era só dirigir, né? É dirigir tudo isso aqui, e tem ônibus, caminhão, tá vendo? Perua de transporte de estudante, ambulância. Então, tem que saber as atribuições do cargo. Pedreiro, né, o que faz um pedreiro. Professor de educação básica, o PEB 2, aqui, como eu falei, ele né, do ensino fundamental 1, né, que essa nomenclatura aqui da prefeitura confunde, né? É que o PEB 2, na maioria dos municípios, é ensino fundamental 2. Aqui é ensino fundamental 1, tá? Professor adjunto, né, que vai substituir nas classes de 6º a 9º ano, tá? Então, 6º a 9º ano, veja, né, tá bem claro aqui. Professor de artes, né? Professor de ciências, tranquilo. Professor de educação física, professor de história, né? Inglês, língua portuguesa. Então, tranquilo. Servente de limpeza, né? Olha aqui, servente de limpeza, então diferente lá do auxiliar de serviços gerais, né? Mas os serviços gerais conta tudo também, depois, né? Mas o servente de limpeza específico aqui para limpeza, né? Então, legal, tem esses 2 cargos aí. Técnico de enfermagem, técnico de gesso, trabalhador braçal, né? Limpeza de vala, galeria, fossa séptica, esgoto. Eu não sabia que eu tinha que limpar esgoto. Tá aqui, tá vendo? Trabalhador braçal, né? Então, cuidado. E vice-diretor, né? O que faz o vice-diretor. Então, é importante você saber aí as atribuições do seu cargo. Aqui vem, né, o que eu falo que é o mais importante, que é os programas das provas. Então, quem vai fazer aí auxiliar de serviços gerais, motorista, atendente, pedreiro, quase não sai. Português e matemática, uma prova mais simples, né? Porque ensino fundamental aí, e alguns até incompleto, né? Aí aqui o agente de controles, técnico de gesso, escriturário, né? Português e matemática, aí um pouco mais complexo, né? Veja que aumenta inclusive o conteúdo. Cirurgião dentista, né? Aqui português, e aqui legislação para professor e vice-diretor. Isso aqui você vai encontrar no meu canal um monte, Aquilo que eu falei, artigo 5 da Constituição, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Ele pode cobrar o 226? Não, porque não está no edital, tá? A ILDB, fala algum artigo? Não, então a LDB toda, 93, 94, 96. É tudo, tá? A LDB inteira. Olha o ECA, citou artigo, então é só alguns artigos, tá? Está lá no meu canal também. A Lei Federal 13.146 citou, aí
artigo? Não, então é a lei toda. A 13.005, né? Plano Nacional de Educação, a lei toda. Essa aqui eu gravei recentemente, 10.93 e a 10.639, né? Então, essa aqui eu também gravei, tá lá no meu canal, tem lá, gravei recentemente. Aí tem a 11.645, né, que eu gravei também. Aí tem aqui várias, né, várias leis, aqui ó, BNCC, tem uma parte no meu canal, texto base. Então você vai achar lá várias aulas aqui de legislação. E aí você tem os pedagógicos aqui, né? E aí tem a Isabela Arcão, que eu gravei também, né? Preciso continuar, gravei uma parte. Tem Paulo Freire, tem simulado, tem a Jussara Hoffmann, né? Tem uma parte do Edgar Morin, tá? Então tem lá algumas aulas, certo? E aí, assim, tem aqui as específicas do agente de controle de vetores, o almoxarifado, né? Almoxarife, cirurgião dentista, enfim, tá? Contador, que aí não é muito a área do meu canal, enfermeiro, engenheiro, escriturário, fisioterapeuta, médico, motorista. E aqui, ó, ele traz aqui, ó, professor de educação básica 2, tá? Aqui algumas questões, nossa, deram uma batida aqui, tomei um susto. Do MEC, né? Professor adjunto, tá? Publicações específicas aqui, certo? Artes, ciências e educação física. E aqui da BNCC, né? Aqui são os específicos aí para você. Tá bom? História, inglês, aí a parte mais específica de cada matéria. E vice-diretor, né? Que tem aqui também algumas questões aí do MEC, nova BNCC e autores diferentes, né? César Coll, Mário Sérgio Cortella, Paulo Freire, também alguns clássicos aí, Crispino, né? A mediação do conflito escolar, Jussara Hoffmann, veja que vice-diretora é mais, né? Cipriano Lucchesi, né? Gestão democrática aqui, que é, né, tranquilo. Novas tecnologias e mediação, do Moran, José Manuel Moran, né? O do Marcos também. Então, Luísa Luque, né? Então são os clássicos aí, Libânio, Jussara Hoffmann, certo? Para quem vai prestar para vice-diretor. Gente, espero ter ajudado. A dica sempre que eu dou, gente, é assim, Fábio, preciso estudar muito? Não, você precisa estudar com qualidade, né? Então, com qualidade, ter o tempo de estudo, assistir uma aula, faça a revisão, escreva, né? Escreva, pegue a sua canetinha, ó, anota. Por quê, gente? Tem gente que estuda muito, muitas horas, mas não estuda com qualidade. Não anota, não faz a revisão. Assistiu uma aula no canal? No final, né? Durante a aula, vai anotando. No final, dá aquela relida. Passou uns 2 dias, faz uma revisão. Tá? Sempre importante para você ir transformando aquilo que está na sua memória de curto prazo na memória de longo prazo. E fazer questões da banca ajuda demais, porque você passa a conhecer o estilo da banca, tá bom? Então, grande abraço, até uma próxima.